Graça e paz, amados, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. Estamos falando sobre consciência cristã. Hoje nós vamos falar sobre liberdade em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós precisamos ter bem consciência, entender bem, quem nós somos, sabermos que Deus nos criou com plena liberdade para decidir, para tomar as nossas decisões. É claro que nessa liberdade nós temos uma opção. Essa é a misericórdia que Deus tem para conosco, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, mas nós precisamos medir as consequências, fazer uma reflexão para podermos entender. Por isso que a nossa liberdade ela é em Cristo. E a misericórdia de Deus nos alcança quando Ele nos dá uma direção. Ele sempre diz que nós temos duas opções. Uma direção vai nos levar para a destruição, para o caos. A outra decisão vai nos dar a direção para a vida, para a bênção. E nós, como cristãos, sabemos o que temos que fazer. Tomar a direção que vai nos levar em direção à bênção. Eu creio que você também, como uma pessoa sábia, lógico, vai tomar a direção certa. Por que que Deus ele nos dá essa cola? Por que Deus ele nos dá essa direção? A Bíblia Sagrada, ela nos revela o porquê que Deus faz isso conosco. O porquê que Deus ele sempre vai estar nos direcionando, nos dando essa cola que eu acabei de falar. Nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21, que diz assim: O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má, desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Isso aqui é uma palavra que está logo na sequência após o dilúvio, onde Deus mostra que a humanidade ela tem uma tendência maligna e que Deus não vai mais destruir a terra com o dilúvio, porque Ele entende que nós, seres humanos, temos esse problema, essa tendência má, o coração inclinado para a maldade. Então, Ele nos dá essa opção através da sua misericórdia para que nós possamos fazer a escolha certa. Amém, queridos? Então que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos medir as nossas ações, que nós possamos entender o que é essa liberdade em Cristo que nós temos, por conta dessa tendência que a humanidade tem de se inclinar para a maldade. Como cristão, minha consciência, minha razão me alerta para que cada plano, cada decisão, cada direção que eu planeje tomar, eu preciso fazer uma medida, eu preciso ter um parâmetro para que eu possa tomar a decisão correta. Eu preciso comparar com alguma coisa para que eu possa saber se aquilo que eu pretendo fazer, se aquilo que eu quero fazer realmente vai ser bom para mim, se realmente vai agradar o meu Senhor, que é Jesus Cristo. Então, como cristão, a minha consciência me dirige os passos. A minha consciência, através de Jesus, me dirige os passos. A minha razão, a minha serenidade, o meu equilíbrio vai fazer com que eu tome a direção correta, porque eu não vou tomar as minhas decisões partindo de mim, eu vou tomar as minhas decisões partindo daquilo que Cristo quer para a minha vida, nas suas opções. Eis que ponho diante de vós a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É isso que Deus diz para nós, e eu vou seguir naquilo que Deus quer para a minha vida, em nome de Jesus. Então, como cristão, o meu padrão fica claro.
o meu padrão é Cristo Jesus, nosso Senhor. Afinal de contas, eu fiz dele meu Senhor e meu Salvador. Sou cristão porque os meus atos, as minhas decisões, elas têm uma marca, elas têm uma identidade. As minhas ações, elas refletem Jesus Cristo. Como meu padrão, tudo que eu fizer, tudo que eu intentar fazer, vai imprimir aonde eu estiver, vai refletir aonde eu estiver Jesus Cristo. É assim que eu creio e é assim que a minha vida é baseada. É assim que eu procedo. É assim que o cristão deve proceder. Jesus é meu padrão, é meu parâmetro, é a minha régua de medir, é aonde eu vou agir, tomar minhas decisões. Amém, queridos? Amados, é claro que tudo isso é opcional. Ninguém é ou deve ser obrigado a fazer qualquer coisa. Homem nenhum tem esse direito de manipular as pessoas ou obrigá-las ou oprimi-las a fazer qualquer coisa. Deus, ele não é assim e o homem não tem esse direito de agir dessa forma. Agora, querido, se qualquer pessoa ela toma essa iniciativa, ela tem essa liberdade de escolha e se decide por aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela declara, ela confessa, como diz a palavra do Senhor, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra de Deus, ela fala sobre confessar e crer. Então nós precisamos entender que isso é uma questão que eu tomo a decisão. Se eu confessar, quando a palavra fala se, ela diz que eu tenho a opção de não querer. Mas a partir do momento que eu confesso Jesus e declaro com a minha boca que Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu estou aqui colocando nas mãos do Senhor a direção da minha vida. E isso é muito bom, porque nós, sabendo da nossa natureza, como foi relatado anteriormente, uma inclinação para a maldade, entendemos que por si só nós não temos condições de seguir em direção às coisas que devemos fazer. Muitas das vezes nós tomamos decisões por fazer aquilo que queremos fazer, e nem tudo que nós queremos fazer é o que é bom para nós, para a nossa família, para a nossa vida, para o lugar onde nós estamos. Então nós precisamos entender que, confessando a Jesus, a nossa vida ela começa a ter uma direção diferente. Já não somos nós mais que vamos tomar as decisões sozinhos. Nós vamos ter uma direção, sabendo sempre que essa direção ela continua sendo, mesmo você tendo Jesus como teu Senhor e Salvador, opcional. Mas uma coisa ela fica clara: a partir do momento que você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, você creu na sua palavra, você entregou sua vida nas mãos dele e agora você é feito filho de Deus. Então, amados, nós precisamos ter esse entendimento que nós fomos feitos filhos e, como filhos, nós devemos obediência ao nosso Pai. No livro de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos nova criação, ou seja, nós seremos reconstruídos para uma nova vida, para um novo tempo, para novas decisões. A palavra diz assim em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: E assim, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram,
eis que se fizeram novas. E assim diz a palavra do Senhor. Amém, amados? Então nós temos, a partir desse momento, um novo procedimento. Nós temos, a partir desse momento, uma nova direção a seguir. Veja que a palavra fala que nós estamos num processo de mudança. Então nós precisamos entender o que significa isso. Ou seja, a nossa vida, ela começa a ter uma definição, uma liberdade em Cristo. Amém, queridos? Para que nós possamos ter uma vida abençoada. A partir do momento que Deus entra em nossas vidas, que nós nos tornamos nova criação, filhos de Deus, nós passamos a ter um relacionamento com o nosso Pai. E aquilo que Adão perdeu, aquilo que Caim desprezou, nós vamos resgatar isso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós começaremos a entender que, como Pai, nós precisamos considerar tudo aquilo que Ele dirige para nós, tudo aquilo que Ele determina para nós. E nós sabemos que todo filho tem dificuldade em obedecer o seu pai, mas nós aprendemos pela palavra de Deus que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que a liberdade em Cristo, ela é muito importante. Tudo que nós formos fazer, nós sabemos que pela palavra de Deus nós seremos abençoados. E assim nós precisamos dirigir as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos construir dia após dia o nosso relacionamento com o nosso Pai e sermos cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo, com certeza, as nossas decisões serão pela palavra do Senhor. A palavra de Deus diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. Como nós vamos fazer isso, queridos? Isso também é uma questão que nós precisamos avaliar dentro da nossa liberdade. Você tem liberdade de não querer se aproximar de Deus. Você tem a liberdade de não querer ter comunhão com o seu Pai. Mas isso causa separação entre você e Deus. Por quê? Porque se as nossas decisões em Cristo nos abençoam, as nossas decisões sem Ele nos fazem pecar. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. E não é isso que nós queremos. Nós queremos nos aproximar cada vez mais de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nós vamos ter como meta, em nome de Jesus, a cada dia, buscar a sua presença, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos nos cultos. Nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. E nada poderá nos afastar da presença de Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz também que Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração. Entretanto, nós temos que entender que quando o nosso coração deseja algo em Cristo Jesus, logo Ele irá atender. Mas se o nosso coração deseja algo que vai nos levar para a maldade, para a morte, Ele não vai nos atender. Cheio do Espírito Santo, amados, nós teremos facilidade de fazer a comparação entre nossas ações e aquilo que Deus quer para nós, entre os nossos projetos, nossos planos e aquilo que Deus quer para nós. Cheio do Espírito Santo, sempre vamos optar por fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, sempre a nossa vontade será voltada para Cristo, em nome de Jesus. Amém, amados? Então que nós possamos ter esse entendimento, que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela nos direciona sempre para a bênção, para a vida, para aquilo que Deus quer para nós. E assim nós seremos cada vez mais abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.